no momento presente, deixar o que já foi vivido no dia de hoje, deixar um pouco para trás e observar a nossa respiração. A entrada de ar, manutenção, a saída do ar, o que a respiração me acarreta. Foquemos na respiração por alguns instantes. Aquele que está na senda não existe para si mesmo, mas para os outros. Esqueceu a si próprio, a fim de poder servi-los. Ele é como uma pena na mão de Deus, através da qual seu pensamento pode fluir e encontrar uma expressão aqui embaixo, que sem a pena não poderia ter. É ao mesmo tempo como uma vívida pluma de fogo, irradiando sobre o mundo o amor divino que enche o seu coração. Que assim seja. Está aberta a reunião. Bom, então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, especialmente, estamos com a nossa irmã Tereza Botarro, de Brasília, atualmente de Brasília, né? Já foi de Cataguases, ainda é de Cataguases, né, Tereza? Sim. A Tereza nossa, é psicóloga, membro desde que ano, Tereza? Desde 93. Membro desde 1993. É uma irmã muito querida que nos brinda com a apresentação desta noite. Tá ok, Tereza? A palavra é sua, então. Seja bem-vinda. Tá ótimo, obrigada, Sandro. Boa noite, grupo de Juiz de Fora. É uma enorme alegria estar com vocês. Lembrando que o meu coração é mineiro, tá? Eu moro em Brasília, mas sou membro da Loja Unicidade desde 1993 e continuo ligada à Loja Unicidade. Então, eu estou aí do ladinho de vocês, né? Mesmo longe aqui em Brasília, estou aí pertinho, meu coração está pertinho de vocês. Eu acompanhei de perto a fundação do Grupo de Juiz de Fora e admiro enormemente o empenho, a força, a dedicação que o Sandro construiu neste grupo, né? Eu fui uma testemunha assim muito presente na época e eu queria reconhecer esse empenho. É muito bacana de ver esse grupo crescendo, esse grupo aí ativo e reconhecer, né, que o Sandro teve um peso muito grande na construção desse grupo. Então, agradeço aí de estar aqui podendo falar com vocês no grupo que o Sandro, claro que agora tem toda uma equipe, né, mas o Sandro deu essa força inicial muito grande. E eu agradeço também pela Raquel, pelo convite. A Raquel trabalha comigo, me assessora na Ordem Teosófica de Serviços, e me fez esse convite para falar aqui com vocês, né? Não é uma palestra, como diz a Senira, é uma pequena reflexão, né? Algumas ideias que eu vou trazer para vocês e que eu vou trocar com vocês, vamos dizer, refletirmos juntos sobre esse tema da autotransformação. Eu acho que é desleal me convidarem logo depois da Senira Viana, isso é difícil, é uma responsabilidade enorme, e eu ri muito da Senira no início da apresentação dela de terça-feira passada, aquela doçura, aquele jeito de falar, né? E aí ela disse assim, bom, eu não sei se eu vou expressar as mesmas palavras, mas vou tentar falar do jeito que ela falou. Ela viu o cartaz dela, né, todo chique, com a foto, aquela coisa toda pomposa, e aí ela disse assim, olha,
Quem que é essa palestrante aí? Eu não conheço, não. Vou lá na palestra, mas não conheço essa palestrante, né? Então, eu digo mesmo do meu cartaz, tá? E aí eu vou usar as palavras da Senira para reforçar também a minha relação aí com a apresentação. Enfim, né, a Senira é uma pessoa muito espirituosa e admirável, né? Foi muito bom ouvi-la semana passada. E eu queria dedicar essa pequena apresentação a todas as vítimas da Covid, né, as vítimas familiares e pessoas que não estão mais aqui. E, para quem me conhece também, para todos os animais que sofrem com a crueldade humana. Bom, Sandro, você me dá aí autorização para eu compartilhar o slide? Você está autorizado, só que a Senira pediu a palavra. Ah, é? A Senira está aí? Oxi, não. Ok, claro. A Senira está com o microfone desligado. Quer falar junto comigo, Senira? Vai ser um prazer enorme. Senira, só desbloquear o microfone. Deixa eu ver a imagem dela. Desculpem, foi sem querer. Eu estava querendo aqui ir para o bate-papo para dizer, para responder, comentar desculpem, não quero falar, não. Muito obrigada pela atenção. Apertei sem querer. Obrigado, Senira. Obrigada, Senira. Bom te ver de novo aqui. Como diz você, vamos trocar umas ideias, né? Boa noite. Boa noite. Sandro, você me autoriza aí? Está autorizado já, como anfitriã, você pode compartilhar. Ah, tá. Ver se dá certo. Tá. Se vocês conseguem enxergar o meu slide? Eu não vejo, Tereza. Não? Luciano, está tudo certo aí, Luciano? Está tudo certo, mas ainda não foi postado, não. Espera aí. Bom, eu estou aqui, compartilhar. O arquivo tem que estar aberto. Ele está aberto. Visual, e aí você vê a tela do que você vai compartilhar. Quando você for compartilhar, você tem que ter a opção do seu arquivo aberto na sua frente. Ele está aberto, vocês enxergam agora? Não. Não? Que estranho. Deixa eu ver aqui. Eu vou lá no compartilhar tela, né, que é o verdinho. Isso. Aí você selecionar a tela que você precisa compartilhar. Mas aí eu já vou no próprio arquivo? No próprio arquivo. No próprio arquivo? O verdinho, você vai selecionar o arquivo que você quer compartilhar. Pois aparece mas as Está opções aberto e aparecer para você. Assim que você clica no verde, aparece uma opção de opções, né? Aparece o próprio Zoom, bem como o arquivo. Aí você clica no arquivo. Ixi. Coloco arquivos, mas não aparece Google Drive, Dropbox, não aparece o meu arquivo. Mas o arquivo está no seu computador? Ah, pode ser que ele está no meu computador. Então, você tem que abrir ele, seja o PowerPoint, por exemplo, deixar ele aberto na primeira tela. Eu estou deixando ele aberto, E aí, na hora que você for escolher no compartilhar, você vai ter várias telas do que tiver aberto no seu computador. Aí você vê a tela do seu arquivo, clica nela e manda compartilhar. Que estranho, só tem um Google Drive.
OneDrive. Se precisar, pode mandar no e-mail que eu abro por aqui também. Ah, tá. Vixe, gente. Que estranho. Ô, Sandra, começa de novo com a Tereza, que eu acho que aí dá certo, começar do zero. Tereza. Vocês veem minha tela? Não, né? Não consegue ver minha tela, né? A gente só vê quando você conseguir compartilhar mesmo ela. Se quiser, assim, para deixar o Luciano livre, porque ele está como anfitrião da sala, se quiser mandar para mim, eu compartilho aqui. Mas eu acho que é um slide grande, não vai dar. Compartilhar a tela. Peraí, Então, gente. Então, se ele tiver no seu Google Drive, compartilhe o link dele para mim. Eu abro aqui. Achei. Bom, acho que vamos ver. Acho que conseguem. Começou a querer vir, mas ainda está vindo ainda, né, para entrar. Preparando slides. Apareceu? Apareceu. Ok. Ok. Agora está aparecendo. Está tá. aparecendo. Ok. Mas está aparecendo para mim, as pessoas... dá para colocar as pessoas com o microfone desligado, porque as imagens estão aparecendo aqui no meu slide. Luciano, pode fechar o microfone de todos, por gentileza? Bom, gente, consegue então agora enxergar os meus slides, né? Sim, Sandro? Enxergo. Ótimo, obrigada, gente. Desculpa esse contratempo técnico. Então, o tema que eu escolhi para dividir com vocês é um tema vasto, é um assunto que demanda uma complexidade de ideias e vários autores que se debruçam a falar sobre autotransformação. E existem muitos autores de várias abordagens, de várias linhas, literatura teosófica, tradições espirituais. É um assunto extremamente recorrente entre os teósofos, entre várias tradições, para falar do processo de autotransformação. O Taimni usa autocultura, né? Usa a expressão como uma autocultura, a terminologia autocultura. Mas eu irei trazer para vocês reflexões e observações acerca de dois autores que estudaram sobre o processo de autotransformação, e o que me impulsiona nessa reflexão é falar sobre o triângulo inferior, aspectos somente da personalidade, né, que são necessários, acredito, no meu ponto de vista, para o nosso desenvolvimento, a nossa busca de desenvolvimento espiritual. Então, portanto, eu não irei abordar sobre os níveis do triângulo superior, né, na literatura teosófica, que é o mental superior, Budi. Eu vou falar somente da personalidade, né, da dimensão do nosso corpo inferior, a dimensão da nossa estrutura pessoal e humana. E aí, a minha sustentação teórica das reflexões sobre a autotransformação, ela é pautada nesses 3 livros. O processo de autotransformação, do Vishen Haoxin, né, que todos conhecem, os teósofos que aqui estão.
O Vicente Rauchin é um teósofo, criador do Seminário da Autotransformação. Inclusive, esse livro é para falar sobre o trabalho dele, o trabalho que ele faz, seminários de 7 dias, sobre o processo de autotransformação. E, além disso, o Rauchin também trabalha com a educação, né? Tem escolas, desenvolve trabalhos com a educação bastante bonitos, nobres, e, enfim, é um trabalho bacana. E o Ken Wilber, eu não citei muito nesse estudo de hoje, mas eu trouxe porque, além de ser vamos dizer, um pensador contemporâneo que eu gosto e leio, mas ele é citado no livro do Rauchin. Rauchin cita, para ele, acho que embasar a teoria dele sobre os condicionamentos, ele busca um pouco na psicologia, ele cita Maslow, Ken Wilber, ele cita Jung, então ele cita alguns teóricos da psicologia para fazer o trabalho dele. E o outro autor que eu também sou fã demais é o John Wilde. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um budista, ele é um pensador, autor de vários livros, vários artigos, e ele, além de ser budista da linha tibetana, ele é um psicólogo, é um psicoterapeuta, professor, e escreve sobre a questão da diferença entre a psicologia contemporânea e a psicologia oriental. Só um pouquinho. A sua imagem está falhando para mim, está para todos falhando? Os slides estão bons, a imagem está falhando. Eu não estou conseguindo enxergar a imagem da nossa querida primeira-dama. Isso eu me protesto. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Também não estou entendendo. É como se ela tivesse colocado um filtro. Mas eu não coloquei filtro. Bom, o que será que aconteceu aqui? Deixa eu ver, gente. Uma tentativa é compartilhar de novo, Tereza. Eu também não entendi o que aconteceu, não. Também não. Deixa eu desligar a lâmpada aqui. Eu não estou com... vamos dizer... Compartilhar de novo? Aconteceu isso quando compartilhou. E para mim passou lá para baixo, do lado direito. Está dentro do slide. Uhum. Bom, eu vou interromper o compartilhamento. Agora ficou bom. Elaine, levantou a mão? Vai lá, Tereza, compartilha de novo que você dá Eu conta. estou buscando, mas eu estou no computador que eu confesso para vocês que ele é um computador. Tinha mais pessoas. Agora eu estou vendo a nossa primeira-dama, não estou vendo os slides. Como ela está bonita? Esse Oswaldo é ótimo, gente. Arquivos. Que coisa. Agora não está dando certo. Bom, não me veio, né? Que coisa, hein? Eu ainda continuo toda... Quando compartilha, sai sua imagem, porque também... Eu vou interromper minha imagem, então, gente, tá? E aí depois a gente... Infelizmente. Beleza, Bom, o slide está tudo certinho. Tá, obrigada.
Eu estou como anfitriã aqui, eu tenho que admitir as pessoas ou vocês estão admitindo? Pode admitindo, pode ficar despreocupado. Ah, tá, ok. Bom, e aí... Vou tirar vocês aqui. E aí, pessoal, eu gostaria, primeiramente, né, de trazer a definição básica de autopercepção, porque enquanto nós começamos o processo de autopercepção, quando, né, nós começamos a dar o primeiro passo rumo à nossa evolução, pequeno passo, o começo do começo. É aquele primeiro momento que perguntamos a nós mesmos: o que eu vim fazer nessa vida? Por que eu estou aqui? Qual o verdadeiro sentido de estar nessa vida? Você passa a ser assim o inquisitivo de si mesmo. E aí você entra nessa definição que chama autopercepção. É a percepção das várias facetas do eu personalidade, do corpo, dos sentimentos, dos pensamentos, das atitudes. É o despertar da própria individualidade ou natureza interna. É a presença desperta, luminosa, compassiva, que nos permite relacionar com a vida de forma mais saudável. Ou, numa última terminologia, a libertação das cadeias do condicionamento, chamado de karma. E a partir da autopercepção, você começa a buscar caminhos para a jornada individual da autotransformação. É um processo caracterizado por dois aspectos principais que o Hao-Shin traz nesse livro. São dois. Um é o despertar, você desperta, e o fortalecimento da própria individualidade ou natureza interna. São duas coisas que acontecem simultaneamente, não estão separadas. Você desperta e vai aos poucos criando a sua própria individualidade e contato com a sua natureza interna. O segundo seria a transformação do eu exterior, aquele eu que a gente se relaciona, né, a nossa personalidade, de modo a se tornar congruente com a individualidade. E aí nós entramos num termo, né, que é uma terminologia da psicologia que se chama condicionamento. Em linhas gerais, eu chamaria o condicionamento de um software que programa nossos inputs, processa, arquiva e congela. Ou seja, ele nos programa para termos uma visão de túnel, bastante limitada, ofuscada e parcial. É claro que a gente vai falar mais sobre o condicionamento na visão, no ponto de vista negativo, né? O que nos acorrenta e o que nos dificulta a viver uma vida mais fluida. E um exemplo básico, sabe quando a gente sempre reage com irritação todas as vezes que escutamos críticas a nosso respeito, né? A autoimagem ferida, né? Então, é mais ou menos, a crítica é o gatilho, o input. A irritação é a resposta condicionada. E é uma reação automática a um dado estímulo, percepção, imaginação, memória, um hábito ou comportamento fixo adquirido. Os condicionamentos incluem reações medrosas, preconceitos, gostos, aversões, atitudes. Quando não são examinados, percebidos, reconhecidos, identificados, esses condicionamentos determinam em grande parte o modo de vida do indivíduo. O conceito de condicionamento operante, né, que foi criado pelo escritor e psicólogo Burrus Frederick Skinner, ele refere-se ao procedimento através do qual é modelada uma resposta no organismo, através de reforço diferencial e aproximações sucessivas.
E aí, agora eu entro num tema, né, que é ambivalente, é muito paradoxal, a gente vive nessa, principalmente nós teósofos, a gente está sempre nessa dimensão do Ocidente com o Oriente, né? A gente cresce ouvindo essas diferenças de cultura, essas diferenças de tradições espirituais, e falar de Ocidente e Oriente é o ponto, para mim, que eu parto a partir daqui. Por que eu entro neste ponto? A partir daqui, eu começo as minhas reflexões. Vocês vão entender o porquê que a gente está falando de condicionamentos e vida espiritual e personalidade, e eu entro no tema dessas tradições, que não são só localizações geográficas, mas tem um peso, né, na nossa... É como se fosse uma simbologia, né, Ocidente e Oriente, arquétipos que, vamos dizer, transformam as nossas percepções. O John Wilde, neste livro, Em Busca de uma Psicologia do Despertar, ele traz a importância de se dar atenção à personalidade, antes, tá, ou junto, vejam bem, antes ou junto, de seguir um caminho espiritual. Porque nós podemos cometer um pequeno descuido ou alguns descuidos ao focar muito no divino, no ideal, no superior e subjugar a personalidade. Ele fala que Oriente e Ocidente, essas palavras, né, com um peso tão metafórico, tão, vamos dizer, arquetípicos, eles abrigam modelos que juntos se complementam no processo de evolução do homem. Enquanto a sabedoria do Oriente iluminou a natureza última do ser, né, além do indivíduo, transcendental, espiritual, a sabedoria do Ocidente, ela trilhou um caminho diferente. As tradições de sabedoria do Ocidente ensinam que não estamos aqui apenas para realizar as nossas naturezas, né, a nossa natureza divina. A gente está aqui para encontrá-la num corpo humano. Existe um corpo humano aqui que tem a sua própria dimensão psíquica, a sua dimensão condicionante, estrutural, e que é preciso olhar para essa estrutura condicionante antes de partir para a estrutura macro. E se o Oriente se concentrou na dimensão vertical e eterna, o Ocidente ele se concentrou na horizontal, a vida do indivíduo ao longo do tempo físico. Vocês estão vendo bem o slide, né, gente? Acho que estão, né? Ninguém está falando nada. Tá tudo certinho. Tá. Os indivíduos, eles não estão aqui apenas para desempenhar os papéis tradicionais que a cultura, que a sociedade, que as tradições atribuem a eles pela família, religião, mas para descobrir seu talento único e exercer esse talento da melhor forma, da melhor maneira ao longo de suas vidas, ou ao longo de sua vida, vamos considerar aqui essa vida. Este é o princípio da individuação, que o Wilde ele cita que Jung trazia esse conceito de individuação como um processo que significava tornar-se um ser único, alcançar uma singularidade profunda, tornando-nos o nosso próprio si mesmo. A visão ocidental do indivíduo, ela contribuiu para liberar a capacidade de fazer perguntas e investigar livremente a natureza das coisas, sem manter dentro daquele limite das ortodoxias rígidas
E o que conduziu, né, nesse ponto, nesse contexto, o homem surge o nascimento do método científico, através dessa possibilidade de fluir, de circular livremente, pesquisar, ter a liberdade de poder fazer essa pesquisa, e esse método científico conduziu ao surgimento da psicologia ocidental. É importante ressaltar, pessoal, que não estamos aqui tomando como verdade única a importância da psicologia como prática, mas trazendo luz, reflexão para essa ciência tão fundamental no processo de autoconhecimento. Eu costumo dizer que a gente precisa de um bom GPS para nos ajudar a percorrer a jornada humana, né? Porque não é fácil a gente, às vezes, buscar somente sozinho, né, nesse mundo, nessa estrutura toda e complexidade, percorrer a jornada humana sozinha, sem atalhos, né? Porque a gente percorre com muitos atalhos o tempo todo, desviando, voltando, subindo degraus, descendo mais 4 degraus, e assim vai a nossa vida, né? Nesse elástico de ir, voltar, sair, enfim, é uma jornada imensa. Mas quando você tem um bom Google Maps, um Waze, um GPS, que te ajuda a chegar no seu destino sem atalhos e com segurança, a gente ganha tempo. A gente ganha tempo e, se a gente não tiver um bom guia, né, um bom interlocutor, um bom GPS, a gente corre o risco de trilhar um caminho que parece legal, interessante, que parece que vai dar num porto seguro, ou que vai dar num porto não seguro. Enfim, quando a gente vê, a gente está no mesmo local. E aí vocês vão falar assim, mas Tereza, você acha que todo mundo na face da Terra precisa de terapia, precisa de um interlocutor, de um mestre, de um guru, enfim, seja ele qual nome vocês queiram dar, dentro dessa categoria de alguém nos conduzindo, não nos pegando na mão e nos levando, mas alguém nos conduzindo, nos sugerindo, nos mostrando, claro, com liberdade, né, de quem está do outro lado, nós escutando, ouvindo, mas podendo ter a liberdade de decidir. Perguntando, eu não acho que todo mundo precise de um interlocutor, de um analista, de um psicanalista, não necessariamente. Mas se todas as pessoas tivessem bons interlocutores, bons lugares protegidos de conversa sincera, né, com pessoas esclarecidas, que não vão ficar ali só dizendo, olha, o que eu acho a respeito é isso, olha, você devia fazer isso. Sabe, aquelas conversas atravessadas, inacabadas, e que muitas vezes elas estão muito no campo da razão, estão muito no mental, e é um ping-pong, como uma vez eu escutei uma paciente falando para mim. Sabe aquela conversa ping-pong que você joga a bolinha e alguém pega, e depois alguém tem que jogar, então fica aquela bolinha, aquele jogo de ir para lá e para cá, e quando a bola chega para você, você precisa dizer alguma coisa, e às vezes você está ali só naquele blá, blá, blá. Então, eu fico no meu acho, você fica no que você acha, atravessado por os escutas, muitas vezes artificiais. E a gente não expande a consciência, e isso não transforma a vida de ninguém, né? A gente fala que a transformação de uma natureza profunda. E quando a gente tem alguém que nós elegemos como alguém possível de nos mostrar o caminho,
Acredito que o processo tenha uma velocidade maior. E quando a gente elege alguém possível, preparado de me mostrar o caminho que eu ainda não havia trilhado e que eu não consigo ver sozinha, às vezes a jornada fica mais leve. Você não vai ficar dando tantas voltas. E que essa pessoa com a qual eu decidi tê-la, que seja um guia, um interlocutor, um mestre, um guru, um psicanalista, um psicoterapeuta, para me ajudar a trilhar a jornada de alma com maior delicadeza, com amabilidade, conhecimento e mais conforto, com menos desconforto e mais segurança. Eu, particularmente, na minha jornada de alma, eu acho importante, eu busco pessoas que estudam, que têm uma bagagem, que se preparam, que são preparadas, que são congruentes, né, com aquilo que apresenta, com aquilo que faz, e que fizeram sua jornada pessoal de uma forma responsável, né? A gente tem muito discernimento, a gente desenvolve o discernimento, e eu acho que a partir desse discernimento a gente consegue ter uma capacidade de perceber quem que pode ser os nossos parceiros de viagem, quem pode ser o nosso guia. A psicologia terapêutica ocidental, por seu lado, ela baseava na prática clínica e na análise conceitual, nos permitindo rastrear causas específicas e condições que influenciam o nosso comportamento, né? Por exemplo, estados mentais, estruturas de ego em geral. Desculpa, gente, eu vou perdendo um pouco a voz. Embora essas abordagens tenham ênfase e conceitos diferentes, a percepção oriental não pessoal e na realização direta da verdade e, por outro lado, a ocidental na percepção individual da personalidade, ambas contraditórias, mas complementares. Elas se complementam. Então, Oriente e Ocidente abrigam realizações que juntos, em modelos diferenciados, completamente diferenciados no tempo e no espaço, podem forjar uma apreciação mais ampla da jornada humana. E, citando mais uma vez o Wilde, ele descreve, eu acho, para mim isso foi um ponto muito importante quando eu entrei em contato com a literatura dele, com a visão, né? E ele fala com uma leveza, ele não traz as reflexões dele como uma verdade absoluta, mas ele traz, ele traz contextos, ele traz a visão sem uma coisa muito verdadeira e muito autoritária. E eu acho interessante que ele descreve no livro dele que, num capítulo do livro, sobre a cautela que se deve ter do termo desvio espiritual. Estranho, né? Não sei se vocês já escutaram essa expressão. Para descrever, ele queria descrever a tendência bastante comum entre os buscadores espirituais ocidentais de utilizar ideias e práticas espirituais como forma de evitar as questões emocionais não resolvidas. Ele, como budista e psicoterapeuta, viveu muitos anos em sanghas budistas na linha tibetana e também trabalhando na área clínica. Ele viu várias vezes ao redor dele companheiros e buscadores espirituais evitando lidar com suas questões pessoais. E
a comunidade espiritual a qual ele pertencia passou por uma grande comoção quando um de seus líderes, que havia tido muitas conquistas espirituais no âmbito do budismo, recusou-se a encarar o próprio narcisismo e megalomania, agindo de forma bastante destrutiva com a Sangha. E aí, nessa ocasião, o Wilde compreendeu que as dinâmicas psicológicas ocultas formavam uma parte importante de certas crises que as comunidades espirituais atravessaram na época. E observar essa contradição, né, onde mestres espirituais, alunos, né, que haviam evidentemente desenvolvido algum nível de genuína compreensão e percepção espirituais, não obstante, permaneciam presos a padrões pouco saudáveis de personalidade. Isso foi profundamente perturbador e, ao mesmo tempo, revelador, porque ele compreendeu que o trabalho psicológico tinha algo valioso a oferecer aos buscadores, pelo menos no Ocidente. E ele descreve o trabalho de transformação interior girando em torno de 3 princípios que ele desenvolveu na teoria dele, que é o céu, o desapegar, soltar, a terra, a consciência do aqui e agora, o presente, o aterramento, e o humano, que vai no oposto da nossa era razão, é o despertar do coração. E ele mostra onde as práticas psicológicas e espirituais podem funcionar bem nessas áreas de condicionamento humano. E aí a gente entra no termo, na terminologia que traz o tema inicial da nossa pesquisa, que é a palavra, que é a terminologia condicionamento. A gente vai transitar na natureza dos condicionamentos humanos, que é uma potência de mecanismos, arranjos emblemáticos que, de certa forma, nos acorrentam e nos impede de percorrer a jornada humana de forma mais leve. A compreensão de que nossa personalidade é produto do condicionamento é extremamente importante e constitui uma chave para o processo de autotransformação. Porque se eu percebo, se eu compreendo essa engrenagem, né, que é movida, que é trazida por experiências difíceis, a gente está falando aqui mais do ponto, conforme eu disse para vocês, não dos condicionamentos positivos, mas os condicionamentos negativos que nos aprisionam e que nos, às vezes, muitas vezes, atravessam a nossa vida e não nos permite ter uma vida natural, espontânea. E perceber esses condicionamentos é muito importante para um passo inicial no caminho da autopercepção, da autotransformação. E aí o Hao-Shin traz os condicionamentos primários. É claro que no livro tem outros tipos de condicionamentos, mas não haveria tempo para a gente falar aqui, que são os condicionamentos, de outra ordem, de outras ordens, que têm uma complexidade. Mas a gente trouxe os primários, que eu acho que são muito importantes e é o que a gente percebe o tempo todo, que são as reações de medo, os preconceitos, aversões, ressentimentos, apegos, mecanismo de defesa, estresse, irritação, raiva. E aí nós fazemos uma pequena lembrança, eu trouxe aqui a questão, vamos dizer, a influência do behaviorismo e de onde surge a terminologia condicionamento.
que é uma teoria do comportamento, o behaviorismo, no início da transição da fisiologia para a psicologia. E o Skinner, o objetivo dele, teórico, é dizer que havia uma previsão e um controle do comportamento humano, principalmente numa época onde se investia muito na ciência, na psicologia, vamos dizer, a psicologia começou ali, infelizmente, dentro da área das guerras, né, onde havia um investimento muito grande, não só, né, de armamento, mas também de pesquisas, para se entender como lidar com o inimigo, como influenciar o comportamento de toda a equipe, dos soldados, do campo de guerra. E o campo da psicologia behaviorista surgiu a partir da compreensão deste poder opressivo de condicionamento na vida de um indivíduo. Skinner, que é o expoente famoso do behaviorismo, ele afirmava que era capaz de produzir qualquer tipo de ser humano. Pasmem isso. Sacerdote, soldado, homem de negócios, se a pessoa lhe fosse confiada desde bebê até se tornar adulta. Então, a gente até arrepia de ver isso, né? Mas existe. E assim, os condicionamentos, eles podem aprofundar-se no subconsciente e é onde causam maior dano ou benefício, claro. Quando o medo não é processado de maneira apropriada pela mente consciente, a mente presente, ele vai para o subconsciente. E esta é uma figura que eu trouxe do livro do Hao-Shin. Ele apresenta, né, lá sobre o seminário que ele faz e a formação dos mecanismos. Ele usa a terminologia subconsciente, que não é muito utilizado por alguns autores modernos da psicologia, a não ser pela abordagem da psicologia integral, do Ken Wilber, a transpessoal, Carl Rogers e outros autores que citam a terminologia subconsciente. Porque, vamos dizer, indo lá atrás, para Freud, existia apenas o inconsciente e o consciente. Há algumas descrições na teoria, no desenvolvimento das teorias de Freud, da psicanálise, que ele fala do pré-consciente, que é um intervalo pequeno, né, e é muito pouco citado sobre esse nível. Mas você pode ver aí na figura que tem no subconsciente uma quantidade de raiozinhos, de gráficos que expressam o fluxo bloqueado, né, a energia condicionada. E o consciente está mais limpo, né, porque, claro, a gente não vive muito presente o consciente, a gente está mais nesse nível, vamos usar aí a terminologia do Hao-Shin, subconsciente. E aí eu trouxe esses dois gráficos para mostrar, vamos dizer, só para a gente visualizar um pouco melhor como é que é caracterizada essa teoria. Olha só, essa quantidade de espaço aí, que é o inconsciente, que está, vamos dizer, submerso, né, num pântano, num espaço que a gente não conhece. Vamos dizer, alguns teóricos iam dizer que a gente está no espaço da sombra, né, daquilo que a gente não conhece, eu diria. E é importante a gente ressaltar que nós não nos conhecemos profundamente, né? Nós temos várias instâncias psíquicas que nos faz conhecer somente a superfície. A maioria das pessoas, a maioria de nós, transita apenas no nível inconsciente, pouco consciente. E a gente é atravessado o tempo todo por essas instâncias psíquicas que não são conhecidas. Ou seja, tudo aquilo que a gente não processa no nível consciente vai para o inconsciente. E aí vai... Mas a gente está falando mais nesse foco, que, de certa forma, aprisiona o nosso sistema
de relações, o nosso sistema de vivência, e dificulta o nosso caminho na nossa jornada. O Jung usa muito, trouxe muito a questão do inconsciente coletivo, que também é uma boa teoria para explicar um pouco sobre a questão dos mitos, né? Para ele, os sonhos era a maior representatividade do que estava nesse nível inconsciente. Quando a gente dormia à noite, quando a gente dorme à noite, a gente traz vários sonhos estranhos, esquisitos, mas com imagens arquetípicas, mitos, símbolos, e toda uma simbologia que, vamos dizer, o inconsciente ele se comunica com a gente através dos sonhos. Essa é uma teoria do Jung, tá? É um ponto de vista aí, não é a verdade absoluta, mas eu acho interessante, eu acho que faz um certo sentido. E aí a gente entra nas experiências aflitivas, né? A consequência desses aprisionamentos e desses condicionamentos. Uma experiência emocionalmente aflitiva, ela passa-se em parte através de nossa mente consciente e em parte através da nossa consciência periférica. A mente consciente, ela pode sentir e processar diretamente a aflição, mas a consciência periférica tende a rejeitar a dor e a evitá-la. É claro, abrindo um parênteses aí, que a gente entende que alguns mecanismos de evitação, eles são, vamos dizer, presentes da natureza. A natureza criou todo esse sistema todo, mas ela tem a sua sabedoria, porque uma experiência extremamente estressora, vamos dizer, um desenvolvimento de um estresse pós-traumático, quando a gente passa por uma experiência de tamanha intensidade, que seja na infância, por exemplo, não vou entrar aqui na ordem desse tipo de sofrimento, mas o mecanismo que evita a dor e rejeita e manda para esse, vamos dizer, esse espaço, de certa forma, ele é protetivo, né? Ele é protetivo até certo ponto, mas em alguns pontos ele impede que a gente tenha uma vida mais fluida. E a parte da experiência que não é plenamente experienciada pela mente consciente afunda no subconsciente como uma aflição não processada ou não resolvida e torna-se um mecanismo, torna-se uma congestão de energias que se perpetua devido à nova energia aflitiva gerada pelas experiências subsequentes e que novamente não são processadas dia após dia, né? Um exemplo aqui, deixa eu só beber uma água antes, espera aí, gente. Um exemplo básico, que eu acho que a maioria das pessoas talvez não conseguem, não percebem. Já viu aquele momento que você tem aquele mal-estar, aquele frio na barriga, né? Um frio na barriga e você não sabe o que é. E às vezes você não olha para aquele frio, para aquele coração apertado, ou a gente costuma dizer na psicologia aquela pata de elefante em cima do seu peito, sabe? Que tá aquele peso ali em você. E aí você não olha para aquilo, você não dá atenção, e aquilo vai se tornando uma congestão de energias que, às vezes, você olhando para aquilo, acolhendo, você possa perceber e ressignificar aquela experiência que está ali, processada ano após ano, pelas ideias, pelas lembranças, pelas memórias, né? E por causa desse mecanismo inicial, existe uma tendência a evitar experiências subsequentes do mesmo tipo, né? Porque se aquilo é difícil para mim, eu não dou conta, eu evito, eu reforço os comportamentos evasivos. Eu dou energia para esses comportamentos evasivos. E a gente fica muito no modo evasão, fuga,
né? Evitação, negação. E um exemplo, trazendo um outro exemplo aqui também para corroborar essa explanação, vamos dizer, você tem uma experiência ruim ou dificuldade de lidar com pessoas muito agressivas verbalmente. Aí você começa a evitar todas as pessoas que falam com tom de voz muito autoritário, com decibéis lá em cima. Né? Você tem dificuldades, porque é o seu mecanismo, você não dá conta de lidar. E aí o ataque é uma forma de disfarçar medo. Né? E essa influência penetrante dos condicionamentos, o subconsciente condicionado é às vezes chamado de nossa segunda mente. Hao-Shin traz isso, achei interessante. É praticamente independente da mente consciente, é como se a gente tivesse um anexo, né? Uma segunda casa mental, né, que está ali acompanhando a gente. Porque ele é tão autodirecionado que é preciso um esforço tremendo da mente consciente para obter de volta o controle sobre o padrão de reação da mente subconsciente. Quando algumas palavras me causam instabilidade emocional instantânea, ou algum gatilho que me joga para o limbo da rejeição, são reações da mente subconsciente, né? Essa mente anexa que fica aí, que direciona a nossa vida, que desconsidera a compreensão consciente. É mais ou menos viver na ambivalência, né? No amor que eu quero dar, na minha generosidade que eu quero trabalhar, na minha compaixão, na minha fraternidade, mas ao mesmo tempo eu não quero lidar com aquilo, né? Eu não quero estar junto com aquelas pessoas, eu não quero lidar com essas dificuldades. É mais ou menos aquela frase, né? Eu não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero. É um hiato. E aí, só beber mais um. No caso da dor emocional, na qual não é permitida a energia envolvida na experiência dolorosa fluir naturalmente, as respostas condicionadas são congeladas, né, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. A influência do nosso condicionamento, ela é tão penetrante que inclui nossas ambições, pontos de vista religiosos, filosóficos, carreiras, comportamento nos relacionamentos e até mesmo pequeninas coisas, como calçar as meias primeiro no nosso pé direito ou no esquerdo, né? E aí o Hao-Shin traz as influências, né? Quais são vamos dizer, sistema de influências que entram na nossa vida de uma forma tão sutil e transforma esse software, né? Ele coloca os pais, né, os professores, televisão, nossos pares, livros, experiência de vida. Eu acrescentaria aí mais uma lista, né? Que são as influências coletivas, culturais, ancestrais, genéticas, psicogenealógicas, a cadeia de gerações que nos antecederam, né? E hoje as redes sociais, agora dentro da modernidade, né? É importante ressaltar também que existem as influências positivas também, né? E aí, até que nós possamos desenvolver a autopercepção, mal escolheremos nossos condicionamentos. Na maioria das vezes, eles simplesmente nos atravessam. E é particularmente assim, com as pessoas cujo eu interior tenha sido constantemente oprimido pelo medo, pela insegurança, pela comparação. E o Hao-Shin traz dois tipos de domínio sobre os condicionamentos, que é a personalidade versus personalidade,
são aqueles condicionamentos incompatíveis na mente subconsciente, e são de personalidade para personalidade, né? O que é subconsciente com o triângulo externo, aquilo que eu me apresento, né? A minha personalidade. Como, por exemplo, José Luiz aqui tem um problema de conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está tudo Então, né? perfeito, pode tá. continuar. Alguém disse aí que está com problema de internet, conexão. E aí, a gente, por exemplo, é uma coisa, um paradoxo, né? Eu amo viajar, mas eu tenho medo de andar de avião, né? São condicionamentos incompatíveis dentro dessa estrutura personalidade. E tem a mente superior com a personalidade, né? Que é o nosso ponto que a gente entra aí para o campo espiritual, porque um conflito de princípios percebido pela mente superior e os interesses da personalidade inferior, como, por exemplo, de novo, eu não faço o bem que eu desejo, mas o mal que não quero. E dentro dessas fundamentações, nós entendemos, ele começa agora a dar o caminho das pedras, que a gente precisa fortalecer a nossa natureza interior, porque isso é a chave para o domínio sobre o nosso eu exterior. Não estamos simplesmente tentando recondicionar os hábitos. Ele fala que não é trabalhar o recondicionamento desses hábitos, mas, em vez disso, torná-los subservientes aos ditames do eu exterior. E a outra parte do processo de autotransformação é a neutralização. Seria neutralizar esses condicionamentos e formar uma nova rede de condicionamentos saudáveis. E aí o Hao-Shin traz os caminhos aqui, os caminhos, né, para essa libertação. É um caminho, vamos dizer, bem raso, bastante superficial. É claro que a gente precisa de muito mais do que isso, né? A gente precisa aprofundar, né, mergulhar mesmo nessas estruturas para, vamos dizer, conseguir fazer a nossa jornada humana uma jornada espiritual. Mas para ele disse que o caminho é não permitir que os condicionamentos do passado determinem nosso comportamento presente, sem o nosso consentimento, né? Sem a nossa percepção consciente. E aí ele sugere leitura, né? Literatura apropriada. Por exemplo, você lê livros sobre princípios que governam a lei de causa e efeito, né? Segundo ele, para fortalecer o padrão dos pensamentos. E porque ele diz, achei interessante, que a escolha de companheiros, parceiros de vida, com afinidades comuns, porque se você escolhe o caminho espiritual e se relaciona com um parceiro que gosta de fofocas, por exemplo, isso derruba, aliás, os nossos hábitos de pensamentos para um baixo nível pessoal, né? Fortalecendo ainda mais os aspectos indesejáveis de nossa personalidade que a gente está tentando trabalhar, né? Então, ele só dá essa pincelada aí. Agora, o John Wilde, ele traz o seguinte, ele é bem enfático e bem forte, essa fala dele. Não é possível ter a esperança deixa eu só diminuir aqui o meu slide, que eu não estou vendo. Não é possível ter a esperança genuína, né, de uma realização espiritual, por exemplo, vencer o ódio por nós mesmos. É estranho, né? Eu abri um parênteses aqui, eu não sei se... Eu sei que isso soa um pouco pesado ouvir, né, o ódio por nós mesmos, mas quem trabalha em clínica, a gente vê muito isso. Isso é um tema muito comum na clínica, e o próprio Dalai Lama, quando foi entrevistado pelo Guter, sobre uma pesquisa que ele estava fazendo, que é aquele cientista e o Dalai Lama, e ele perguntou como é que a cultura dele lidava com a autoestima, a baixa autoestima, a questão do suicídio, e aí ele disse assim, como assim?
como que as pessoas podem ter ódio? E aí ele faz uma cara e pergunta, odiar nós mesmos? É claro que nós nos amamos, não? E aí ele fica super perplexo de entender que o Ocidente, a comunidade do Ocidente tem questões muito fortes com a autoagressão. E na cultura tibetana nem existe esse vocabulário para definir, né? E aí, né, voltando aqui, reatividade emocional, autopunição, egocentrismo e todo um exército de padrões defensivos, sem primeiro entender e resolver a dinâmica psicológica por trás destes fenômenos. E aí ele traz algumas frases. Meu método é basicamente fenomenológico. Começo pela experiência e permaneço próximo a ela, em vez de tentar construir uma grande teoria sintética. Ser um homem é construir pontes entre o céu e a terra, entre a forma e o vazio, a matéria e o espírito. A meta básica da prática espiritual é nos libertar do apego a uma estrutura egóica, estreita, condicionada, de forma a perceber que somos muito mais do que isso. Entretanto, para podermos obter os frutos de tal prática, precisamos primeiro ter uma estrutura de ego passível de ser trabalhada, o que significa estar integralmente presentes em nossa forma terrena. O Wilde fala que o trabalho psicológico ajuda a lidar com a forma, e o trabalho espiritual enfatiza que está além da forma, ilimitado. Precisamos trabalhar conosco do jeito que somos, sem agressões nem autoacusações. Uma das grandes dádivas da meditação foi me ajudar a distinguir entre a experiência imediata e as interpretações mentais da experiência. A tentativa de evitar nossas questões não resolvidas, provenientes da personalidade condicionada, só nos mantém ainda mais presos ao padrão condicionado. E, por fim, eu trago aqui uma passagem que Raoshin traz das cartas dos Mahatmas para Pessinit, onde um adepto instrutor escreveu que nossos pensamentos são vitalizados pelos elementais e tornam-se entidades vivas, ativas. Deveis primeiro ajudar-vos a vós próprios, e quando fizerdes, outro auxílio breve se seguirá. É isso, obrigada. Agradeço a todos pela paciência em me escutarem. E por não me enxergarem, bom, agora eu estou aqui, vou aparecer para vocês, não sei o que aconteceu tecnicamente. Estou aqui, e é isso, obrigada, gente, foi extenso. O Sandro tinha me falado que era 1h30, fiquei assustada, como diz a Senira. Semana passada a Senira falou assim, olha, gente, eu acho um absurdo ficar aqui mais de 1 hora fazendo esse povo ficar sentado na cadeira me ouvindo, né? Mas é isso, estou à disposição de perguntas, enfim, ou qualquer outro tema que vocês queiram falar. Obrigada, gente. Obrigado, Tereza, pelas informações, pela bela apresentação. Foi muito profundas reflexões para a gente, né, continuar remoendo essas reflexões, né, ruminando esse assunto todo que vai longe o debate, né? Então, pessoal, se alguém tiver alguma colocação, pode abrir o microfone e fazer. Oswaldo. Boa noite.
Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Não, eu queria perguntar para a Tereza se ela fez um rápido comentário sobre, me parece que é um lama ou um mestre espiritual que teve alguns, que um dos discípulos ficou assustado com as dificuldades que esse mestre, segundo se reputava de um alto nível, vamos dizer assim, espiritual, né? Afinal, um lama, né? Não é qualquer um que merece esse título, se esse lama, por acaso, seria o Trungpa, Chögyam Trungpa. Não, ele não cita qual é o mestre, né, qual a linha dele. Ele não cita, eu acho que até por questões éticas, né? Acredito que ele não citaria o nome do mestre espiritual lá no livro. Sei. Porque tem um filme famoso, né? Não sei se você já assistiu. Nós passamos na Sociedade Teosófica, lá na Loja Fênix, chamado Louca Sabedoria, que é sobre o Chögyam Trungpa, né? Que era considerado, bom, muitos alunos ainda o consideram, né, um grande mestre espiritual, mas que teve uma série de problemas, vamos dizer assim, em relação a discípulas e a discípulos e, infelizmente, a um consumo exacerbado de álcool, né? Então, é um caso muito famoso nos Estados Unidos. Ah, é? Depois eu vou lhe mandar o filme para o seu Zap. Agradeço, Oswaldo. Adorei ver você falar. Pois Boas é, da próxima... colocações. A psicóloga do lado aqui disse que também foi bom. Obrigada. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Posso fazer uma pergunta? Pode. Obrigada. Tereza, a gente já conversou um pouco, né, sobre essa questão de psicologia, mas é muito tempo e muito pouco. E a questão do caminho espiritual, né? Assim, da sua percepção e desse caminho que você faz em psicologia e pelo estudo que a gente tem na teosofia, o que você acha que é link? O que você acha que é ponte? Quando você traz uma realidade das teorias da personalidade e cita grandes autores aí que a psicologia tem referência, né? Inclusive para desenvolver métodos de atendimento psicoterápico, e vendo o que a gente vê na teosofia hoje, e sempre, né? A teosofia de hoje e de sempre, o que você acha que é link? O que nos aproxima a psicologia como ciência e a teosofia moderna, que na verdade é traduzir a sabedoria perene que sempre está aí, né? Que sempre esteve. Você fala link no sentido de aproximação, né? O que essas teorias que eu trouxe aqui, alguns autores, têm em comum com a tradição espiritual, mais ou menos isso? Não? Sim, o que mais... Tá. Eu acho que sim, Sandra, porque sim, tem várias abordagens, né? Se a gente for pegar a linha humanista, né, de Buber, de Heidegger, ele trabalha justamente com esse aspecto de conhecer a si mesmo. A abordagem fenomenológica, ela é muito próxima vamos dizer, de um caminho espiritual. Eu acho que a fenomenológica, a humanista, até a transpessoal, principalmente porque o Rauchin cita transpessoal, né? A transpessoal é uma abordagem que a gente vê muitos buscadores espirituais, às vezes até psicólogos, que entram nessa abordagem para trabalhar a transpessoal.
Eu acho que a transpessoal se aproxima muito. A fenomenologia também, eu trabalho com a fenomenologia. E a fenomenologia, ela vamos dizer, o criador da fenomenologia, que é o Fitzpeus, ele foi budista, né? Ele foi psicanalista, foi budista, e as bases, os pressupostos filosóficos da fenomenologia é muito budismo, é extremamente budismo, é extremamente as tradições chinesas, enfim, eu acho que se aproxima muito, principalmente nos dias de hoje. Por exemplo, Ken Wilber, que eu citei, o livro dele é um livro que você precisa ter muito foco, porque ele cita a física quântica, ele cita a transpessoal, e aí ele faz uns gráficos e traz sobre a questão da percepção holística, porque antes as abordagens, vamos dizer, não contemporâneas, entendiam a mente separada do corpo, né? E hoje é um conceito lá atrás, mas né, no passo a passo, no começo da psicologia. Mas hoje a gente vê que as abordagens estão se atualizando e entendem, principalmente a psicologia integral, que eu acho que é muito parecida, tem um link com essa parte holística, e eles entendem a parte espiritual também, né, os níveis, corpo, espírito, mente. Então, eu acho que a gente tem muito, sim, a meu ver, dentro da área humanista, fenomenológica, integral, sim. Beleza. Aproveitando dentro desse pensamento, quando você diz assim, relacionado ao budismo, né? Você pensa que seja pela idade dele na Terra, assim, a maturidade, né? Pelo tempo, em relação, comparando com outras culturas, por exemplo, o cristianismo, ou do ensinamento próprio dele mesmo, do próprio conhecimento dele? Em que termos que você fala? Assim, o budismo comparado a quê? É que vamos dizer, o conhecimento do budismo, desculpa, eu não captei. Vou tentar reformular. Tá. O budismo, né, tem mais, por exemplo, comparando ao cristianismo, tem bem mais tempo, né, a cultura oriental, do que a nossa aqui, ocidental, que pega mais o cristianismo. Tem esses ensinamentos, grande parte que se falou, está lá. Tem a ver com a maturidade do budismo, assim, pela idade, o tempo, ou a ver o próprio ensinamento natural dele mesmo? Eu acho que o que o autor trouxe, imagina, ele é budista, né? Eu acho que ele tem propriedade para falar disso. Para mim, é uma pessoa que me gera muita credibilidade. Ele não fala só da visão da psicologia, né? Então, eu acho que a questão não é do budismo, eu acho que a questão é dos homens, a questão é humana. É porque o conhecimento espiritual ele está lá, vamos dizer, a sabedoria divina está lá, o budismo milenar. A questão é os homens que, de certa forma, fazem a sua própria interpretação pessoal. E, nesse caso, eu acho que, quando eu trago esse comparativo aí, né, vamos dizer, que a gente precisa olhar para a personalidade, que quando a gente só olha para a mente superior e esquece, subjuga as questões pessoais, os nossos desejos, o nosso lado sombra, a gente não reconhece as nossas fraquezas, os nossos condicionamentos, aí eu acho que é a gente que não está fazendo, talvez, uma boa leitura, né? Mas eu acho que isso também exige maturidade, de perceber isso, né? Estudo, é aquele tripé, né? Meditação, estudo e prática. Então, eu acho que o budismo está no caminho, tá tudo certinho lá no budismo. Inclusive, eu de paixão amo o budismo, mas assim, é o homem, para mim, é a figura humana que realmente cria esses hiatos, essa dificuldade de fazer uma interpretação mais genuína. Mariano, quem fala, se você me permite um contraponto, a diferença básica é que o budismo não é soteriológico,
o budismo ele pressupõe autoconhecimento. Então, se ele pressupõe autoconhecimento, naturalmente já de per si, já é um enfoque psicológico, quer queira, quer não. Já o cristianismo não, basta você ter fé. Tá entendendo? A maioria das vezes, o cristianismo sequer ele incentiva uma autoinquirição. Então, desculpa eu dizer, mas não tem como comparar um com o outro, não. O cristianismo, por exemplo, ele só tem a meditação na sua tendência mais ortodoxa através do exicasmo, que são aqueles monges do Monte Athos, que fazem o exicasmo. Então, ele não tem... A diferença é essa, que o cristianismo ele é extrovertido, você é totalmente para fora. Se você acredita que alguém vai te salvar, de que ninguém sabe até hoje, então basta isso. Então, a autoinquirição, como diria o Time na autocultura, isso está totalmente fora, é quase que uma contradição em termos. Então, não tem como comparar uma coisa com a outra. Então, já dentro do budismo, não. Dentro do budismo, a partir do momento que você... As 4 nobres verdades, a partir do momento que você vê que a primeira nobre verdade, você sabe que a vida, a existência é dukkha, ou seja, é insatisfatória. Se você acha que é insatisfatória, você vai ver o que te dá essa insatisfação. E se você for observar dentro do cristianismo, não tem nada disso. Desculpa, eu só acrescentar, Tereza. Muito boa a sua palestra, mas isso aí eu tive que acrescentar. Desculpa. Uhum. Não, tá certo. Eu falei só do budismo, né? E mesmo porque eu também não trouxe a questão do cristianismo. Não é uma área que eu tenho, vamos dizer, uma certa afinidade, então eu não caberia me falar. Mais alguém, pessoal? Alguma colocação a mais? Ô, Sandro, dá licença. Estão me Sim. ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Zé José Jorge. Jorge, tá falando aqui. Parabéns, tá, Tereza? A gente agradece, a coisa foi muito a explanação foi maravilhosa. Eu queria só uma coisinha assim, que é aparentemente boba, mas que eu acho legal a gente enfatizar, é que no livro do Og Mandino, o maior vendedor do mundo, eu não sei, aí alguns devem ter lido, é uma história que se passa nos dias que antecedem, né? O nascimento de Jesus Cristo e tal, pegando aí uma coisa do cristianismo que acabou de ser citado aí, né? Mas não vem ao caso. O interessante é que na história do maior vendedor do mundo, o rapaz o homem que está passando as lições de como ser um grande vendedor para o garoto. A história é bonita, a história é uma coisa sobre o cristianismo, mas o bacana, o interessante que eu quero enfatizar é que num dos pergaminhos que ele passa 10 ensinamentos para o garoto, uma das frases é a seguinte: se tem que ser escravo de meus hábitos, que eu seja escravo de bons hábitos. Eu achei isso assim de uma sabedoria, uma coisinha assim, aparentemente simples, mas de uma profundidade. E a partir dali eu até tento fazer isso. Se eu tenho que ser... Todos nós somos escravos de hábitos. O condicionamento, conforme você citou lá atrás, né, o Skinner, aquela coisa toda do behaviorismo. Então, se a gente tomar essa consciência, é bastante interessante. Ô, gente, eu vou me habituar a alguma coisa assim, porque isso é da condição humana. Então, deixe que eu me habitue a coisas boas, porque isso é da gente. Se vamos nos condicionar, então a gente se policia para ter bons condicionamentos. Eu achei isso aí bacana e achei assim que seria interessante colocar para mostrar como é simples e como a gente, às vezes, não lança a mão de coisas tão simples que todo mundo tem condição, independente de credo, independente de cultura, independente de grau de escolaridade, praticar para a gente crescer. Não é isso? Era isso. Obrigado. Valeu. Exatamente, Zé Jorge. Ótimo. Ótimas colocações. Bom, mais alguém, senão a gente pode ir para os finalmente encerrar, né, Tereza? Eu gostaria de fazer uma colocação.
Então, nossa palestra maravilhosa, ela tem uma fala assim muito suave, Tereza. Você explica muito bem, né? Obrigada. Então, eu gostei dessa parte que você mostrou do nosso subconsciente estar conectado com essa parte dos condicionamentos. Porque tem coisa, né, que a gente precisa ouvir para depois a gente perceber que muitas vezes nós erramos, porque naquela hora ali tá acontecendo e é tudo ao mesmo tempo. Então, você leva um tempo, fui eu, né? Ou foi a minha personalidade? Então, assim, por falta também de ter essa rédea, né, de ter esse autoconhecimento, né, que assim, que a gente estuda, mas leva um tempo até a gente ter o controle mesmo, e a gente leva esse tempinho para perceber, né, o que gerou. Então, aí, partindo lá depois para a religião, que eu acho, assim, para mim, fez uma diferença grande, que a parte do budismo, né, quando você começa a estudar as religiões, né, eu falo religião para mim, sabe, oriental e tal, você percebe mais como uma ciência, porque você percebe, é bem científico. Agora, só o cristianismo, ele te dá uma resposta, mas ela é muito vaga. Então, você fica mais conectado, tipo assim, você tem que ir lá, a religião é mais para quem quer ser guiado, quer que alguém fale algo. Um dia eu ouvi isso e isso ficou assim, cravado em mim. Agora, a espiritualidade, não, você acessa a sua voz interior. Entende? Então, através assim de mudras, você consegue entender ou trazer, isso fica muito visível, muito perceptivo, só que leva tempo, entende? Você tem que escolher, é um caminho assim muito lúcido de você selecionar tudo. Então, a gente percebe essa dualidade da gente acontecendo o tempo todo. A hora que você mencionou ali a parte da mente inferior, está conectado com a parte subconsciente, para mim, nossa, muito bom. Que bom, obrigada, Luciana. Que bom que alguma coisa clareou aí. Eu sei que é um trabalho árduo, né? É uma jornada enorme, muitos processos para serem observados, né? Mas a gente ainda bem que tem muitas vidas para perceber, né? Esses processos. Obrigada. Obrigada a você, tá? Obrigada. Senira, quer falar, Senira? Sim, eu agora abri o microfone. Eu queria só expressar a satisfação que eu tive de estar participando aqui hoje. Não pude participar de todo, precisei me afastar um pouquinho, mas do que eu assisti foi uma aula de psicologia de alto nível. Muito obrigada. Senira, a gente não está te escutando. O áudio falhou, Senira. O local que você está com sinal ruim? Então, deixa eu simplificar. Deu para ouvir? Agora estamos ouvindo. Não. Eu escrevo. Não, mas a gente está te escutando agora. É tão bom escutar a sua voz. Eu gosto, me acalma. Olha, parabéns, gostei muito da aula de psicologia, muito bom. E quando você falou assim até com certo impressionada, né, com o behaviorismo, né, que você diz assim, realmente, né, que o Skinner diz, a psicologia, ou através dos recursos que a psicologia oferece, a gente pode formar o homem que a gente quer, né? Formar o profissional, etc. E isso é meio assustador, né? Porque a gente vê assim o lado filosófico da coisa é o controle,
o controle dos robôs que nós queremos encontrar, né? Quer dizer, queremos produzir nos seres humanos. Então, isso choca, é chocante. Mas, mesmo sem chegar a esse rigor de controle, até lembrando o que nós comentamos na reunião passada, né? Vocês vejam como nós fazemos, realizamos, buscamos coisas, né? Inclusive para a nossa propriedade, que nos foram impostas pelo marketing. Quer dizer, para atender o interesse daqueles detentores do poderio, inclusive econômico. Então, nós temos que estar muito atentos a isso, né? E desenvolvermos da melhor maneira que pudermos o nosso discernimento. Tereza, muito obrigada, boa noite, foi uma oportunidade muito feliz. Obrigada, Cineira. Lembrei aqui dos algoritmos também, né? Não só, vamos dizer, a Black Friday está aí, e você está falando aí do marketing, né? Mas dos algoritmos também, né? Os algoritmos têm algum software ali para entender e processar quem que vai chegar, em quem vai atingir, qual o resultado que se quer, né? Então, nós estamos aí reféns de uma psicologia tecnológica, algorítmica. Ok, obrigada, então, Cineira. beleza. Obrigada pela sua participação, Tereza, foi ótimo. E possa voltar sempre, as portas estarão sempre abertas a você, tá ok? Obrigado. Obrigada. Pelo adiantado da hora, só vou fazer um encerramento aqui com uma passagem do livro Meditações, do Mestre Kuthumi. Ser verdadeiro, ser leal aos teus compromissos, ao teu dever sagrado, ao teu país e à tua própria consciência. Namastê. Boa noite a todos. Namastê, obrigada, gente, pela paciência aí. Valeu. Ô, Luciano, pode encerrar a gravação? O povo de Cataguases